Mas, pastor, a Bíblia não fala que as mulheres profetizaram? Sim, porque profetizar é uma coisa. Exercer ensino e liderança na igreja são coisas diferentes. São coisas diferentes. E, se você diz que são a mesma coisa, então você está dizendo o seguinte: num lugar, Paulo disse que não podia ensinar, mas em outro lugar na Bíblia está permitido. Ou seja, você se tornou liberal. O liberal é aquele que crê que a Bíblia tem contradições, que a Bíblia tem erros. Só dá para você conservar esse argumento se você afirmar que a Bíblia possui erros. Mas não, a Bíblia é muito clara em expressar que profecia é uma coisa e ensino e liderança são coisas diferentes. O próprio Wayne Grudem resume assim: profetizar é exprimir algo que Deus trouxe à mente espontaneamente, ao passo que ensinar é explicar ou aplicar a Escritura. Tertuliano, um dos pais da igreja no século II, ele disse que era permitido às mulheres profetizar, porém, não é permitido à mulher que fale na igreja, mas também não lhe é permitido ensinar e nem batizar. E vejamos então essa distinção entre profetizar e ensinar e liderar a igreja. Romanos 12, versos 6 e 7. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Uns receberam o dom de profetizar, outros de ensinar, mostrando que há uma distinção aqui. Paulo fala em Efésios que Deus concedeu dons aos homens, e aí ele começa a descrever os ofícios. Apóstolos, mestres e profetas, mostrando que uma coisa é um mestre, outra coisa é o profeta. É claro que aqui ele está falando já de ofícios mesmo, mas mesmo assim ele faz distinção. Wayne Grudem explica assim: era o ensino e não a profecia que provia as normas doutrinais e éticas pelas quais a igreja se norteava. Exemplo, a Bíblia fala que Ágabo profetizou que Paulo ele seria preso se ele fosse para Jerusalém. Há também uma profecia lá em Atos falando que haveria fome naquele período. Isso era uma profecia. Não servia para guiar o povo no sentido de passar um dogma, passar uma doutrina e que o povo deveria seguir para sempre. Não, o ensino está intimamente ligado à liderança. É o que Paulo faz aqui em Timóteo. É por isso que você tem na Bíblia as filhas de Felipe que profetizavam, a irmã de Arão juntamente com as mulheres que profetizaram. Você tem a juíza Débora, você tem Ulda profetizando. É por isso que você vê em Atos capítulo 2, verso 17, aquela profecia de Joel se cumprindo no Pentecostes. E a profecia dizia que o Espírito Santo viria e então filhos e filhas profetizariam. É por isso que você tem muitos exemplos de mulheres profetizando na Bíblia. Mas você não tem um exemplo sequer de uma mulher ordenada para o ministério pastoral em toda a Escritura. Sacerdotal no Antigo Testamento, no presbitério, apóstolo, nenhuma sequer. Portanto, além de essas passagens aqui serem muito claras, não permito que a mulher exerça a autoridade de homem na igreja. Você até tem uma juíza lá, uma mulher liderando, exceção, mas você tem, liderando o povo. Mas na igreja, no templo, nem um exemplo sequer. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.